Alô, alô, estamos de volta aqui, Semana da Copa, camisa da seleção. Deixa eu te falar um negócio. Você já sabe por que deve ter um fundo de reserva, certo? Você também já sabe quanto deve ser o seu fundo de reserva pessoal. Mas agora vem um passo que muita gente se quebra exatamente nele, que é saber onde guardar o fundo de reserva e quando usar o fundo de reserva. Tem gente que está guardando o fundo de reserva num lugar que está corroendo a reserva, corroendo o celeiro. E tem pessoas usando o fundo de reserva como uma mesada premium, como uma mesada fabricada. E todos esses dois comportamentos estão errados. Fica comigo que já já eu te conto. Então, bem-vindo ao terceiro e último vídeo da série Fundo de Reservas aqui no canal Finanças na Essência. Os dois primeiros links dessa série estão aqui na descrição e agora nós vamos direto ao ponto. Ô pastor, mas aí, se eu usei o fundo de reserva, o que eu tenho que fazer? No próximo mês, você vai voltar àquele modo de construção do fundo de reserva de novo. Você vai parar de fazer aportes nos seus investimentos, você vai cortar gastos supérfluos temporariamente, você vai trabalhar para encher o celeiro de novo até o nível da sua meta. E aí, ano a ano, você vai reajustando o nível do celeiro. A realidade muda, seu aluguel pode aumentar, você pode ter um filho que vai nascer, uma filha sua pode mudar de colégio, mudar de cidade, fazer uma faculdade, e aí você precisa ir ajustando, recalculando. Sua despesa mensal é essencial e ir ajustando o seu fundo de reserva, porque o celeiro tem que se ajustar, tem que crescer de acordo com a casa. Portanto, o dinheiro do seu fundo de reserva deve atender a 3 critérios, e eu anotei esses critérios aqui, ó. São eles: liquidez, segurança e separação. Liquidez por quê? Porque o fundo de reserva, você precisa ter liquidez, você precisa ter um acesso a ele rápido, de preferência no mesmo dia, porque se for uma emergência, você não pode ficar esperando 3, 4, 5 dias, um mês para baixar uma aplicação. Então, o fundo de reserva tem que estar num lugar onde tenha liquidez. Segundo critério, o fundo de reserva tem que estar num lugar que seja seguro. Esse dinheiro não pode oscilar, portanto, não pode ser em ações, não pode ser em fundo imobiliário, não pode ser em criptomoeda, porque a reserva não tem a intenção, o condão de multiplicar o seu patrimônio. Como o próprio nome já diz, é uma reserva. Lembra do celeiro de José? O celeiro de José, a ideia não era multiplicar, era manter ali uma segurança, era uma proteção. O fundo de reserva é uma proteção para o seu patrimônio, é uma proteção para a sua saúde emocional, familiar e etc. Beleza? E o terceiro critério é exatamente a separação. O seu fundo de reserva não pode estar na mesma conta que você faz suas movimentações do dia a dia. Porque se esse dinheiro ficar junto, ele vai ser gasto junto. Lá em Provérbios 27:12 está escrito assim: o prudente vê o mal e esconde-se. Então, se você quer ser prudente, esconda esse dinheiro do fundo de reserva até de você mesmo. Então, conta separada, sem cartão vinculada, longe do seu próprio impulso. Se você seguir esses 3 critérios, você já elimina o famoso colchão, que não tem segurança nenhuma, não rende nada e ainda perde para a inflação. Além de tudo, você ainda vai eliminar os investimentos de risco. No Brasil, as opções que atendem a esses 3 critérios são, em geral, quais? São aplicações conservadoras, são aplicações de liquidez diária e que normalmente são atreladas ao CDI ou à Selic. Então, os bancos digitais têm, os bancões também têm um CDB de renda diária que está atrelado ao CDI. Essas instituições grandes fornecem esse tipo de CDB de produto. E aí você me pergunta, mas pastor, e a boa e velha poupança? Veja bem,
A boa e velha poupança, sim, tem liquidez, sim, tem segurança, é melhor que guardar debaixo do colchão. Mas, historicamente, a poupança perde para qualquer CDB, para qualquer Tesouro Selic, para qualquer outro investimento dos que eu já citei aqui. Além de tudo, a poupança ainda perde para a inflação. Muitas vezes a poupança nem consegue bater o mesmo juro que a inflação tem. Nesse caso que nós estamos falando aqui, o princípio é que não pode mudar. Qual é o princípio? Quais são os 3 critérios? Liquidez, segurança e separação. Liquidez, segurança e separação. E agora eu quero falar com vocês sobre a regra de ouro do fundo de reserva. O fundo de reserva também pode ser chamado de fundo de emergência. Portanto, é para ser usado em casos de emergência, um imprevisto, algo necessário, algo urgente. As 3 coisas juntas. Então você pode usar o seu fundo de reserva quando você for demitido, quando você tem uma quebra muito acentuada da sua renda, quando você ou alguém da sua família tiver um problema de saúde, quando o seu carro quebrar e você tiver que consertar o carro naqueles dias porque é o seu instrumento de trabalho, quando de repente o telhado da sua casa ceder e aí você tem que promover um reparo urgente na casa, um cano que estourou e assim por diante. Fundo de reserva é para ser usado para essas coisas. Você não pode usar o fundo de reserva para comprar a promoção da TV nova, porque isso aí não é imprevisto e nem é algo necessário. Você não pode usar o fundo de reservas para fazer uma viagem de férias, mesmo que essa viagem seja abençoada. E se ela for abençoada, você tem que aprender a planejá-la antes. Você não pode usar o fundo de reserva para dar um presente de casamento à sua esposa, para dar a entrada do carro novo. Jamais! Essa coisa de oportunidade imperdível de investimento não existe usando o fundo de reserva. Porque se é investimento, você teria que tirar do seu dinheiro reservado para investir e nunca do seu celeiro. Entendeu? Se não entendeu direito, volta o vídeo um pouquinho para assistir novamente quando que você pode usar o seu fundo de reserva. Agora deixa eu te passar um teste prático aqui. Antes de mexer, antes de sacar no seu fundo de reserva, você vai fazer a seguinte pergunta: se eu não mexer nesse dinheiro agora, a minha família vai sofrer um dano real? Se a sua resposta for não, deixe o fundo de reserva no lugar dele. E quando você for usar o fundo de reserva, sendo um uso de verdade, use sem culpa. Foi para isso que o fundo de reserva foi criado. Lembra lá do celeiro do Egito? Ele foi aberto quando tinha realmente necessidade. De maneira que reserva, fundo de reserva usado para uma emergência, para algo real, é o puro suco do exercício da mordomia que Deus nos ensinou na palavra. Não é fracasso, entendeu? Ô pastor, mas aí, se eu usei o fundo de reserva, o que eu tenho que fazer? No próximo mês, você vai voltar àquele modo de construção do fundo de reserva de novo. Você vai parar de fazer aportes nos seus investimentos, você vai cortar gastos supérfluos temporariamente, você vai trabalhar para encher o celeiro de novo até o nível da sua meta. E aí, ano a ano, você vai reajustando o nível do celeiro. A realidade muda, seu aluguel pode aumentar, você pode ter um filho que vai nascer, uma filha sua pode mudar de colégio, mudar de cidade, fazer uma faculdade. E aí você precisa ir ajustando, recalculando, sua despesa mensal é essencial, e ir ajustando o seu fundo de reserva. Porque o celeiro tem que se ajustar, tem que crescer de acordo com a casa. Portanto, agora chegamos ao fim da série dos 3 vídeos do fundo de reserva. E vamos recapitular. Primeiro vídeo, o princípio. Qual é o princípio? Antes de investir, você precisa construir um celeiro, como José fez no Egito. Vídeo 2, qual é o cálculo do seu fundo de reserva? 3 a 6 meses para quem é CLT,
4 a 8 meses para quem é autônomo, começando a meta do primeiro mês. E o vídeo 3 é a prática, que é o que? Os critérios: liquidez, segurança e separação. E somente usar quando tiver uma emergência real e logo depois repor o fundo de reserva. Aí sim, com o celeiro cheio, agora você está pronto para o próximo passo, que é o quê? Ir para os investimentos de fato. E adivinha os temas que teremos nas nossas próximas aulas aqui, os nossos próximos vídeos aqui. Agora faz o seguinte, se essa série te abençoou, faz 3 coisas. Dê like nos 3 vídeos, compartilhe com alguém a série, compartilhe no seu grupo da célula, compartilhe com a galera da sua igreja, porque se nós tivermos pessoas abençoadas, as casas serão abençoadas e as igrejas serão abençoadas. Então, faz isso, se inscreve no canal, indique para alguém e eu sei que você não vai se arrepender. Que o Senhor te abençoe e que você construa o seu celeiro com base em oração, com base na sua vida com Deus e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui é o Finanças na Essência, a gente desperta a prosperidade que existe em você. Eu sou o pastor Diógenes, o seu educador financeiro. Deus te abençoe.